O que fez Jó para permanecer fiel, mesmo diante de tantas provações que ele passou? E nós, quando nós passamos por tantas dificuldades, tristezas e provações, o que nós podemos fazer para permanecer fiéis até o fim? Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central do Livro de Mórmon para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa lá o sininho para poder receber todos os vídeos, as notificações dos vídeos. E também, se você gostar, dá um like, é importante para nós. E também faça os seus comentários. E na próxima semana nós iniciaremos uma nova série de vídeos. Essa semana estamos encerrando a série de vídeos do programa de jovens, né, o programa de metas dos jovens. E a partir da semana que vem nós teremos vídeos a respeito de dicas para manter um casamento saudável e feliz. Essa semana nós temos o livro de Jó, é um dos livros talvez do Velho Testamento, um dos livros que mais tocam o nosso coração. Talvez um dos homens que passou pelas maiores provas que nós podemos imaginar na vida, né, que alguém possa passar. E o interessante da história de Jó é como ele reagiu diante de tudo isso que aconteceu. É óbvio que não foram todos os momentos que ele não pulou de alegria diante de todas as dificuldades que ele passou. Houveram momentos de tristeza profunda, de se sentir desamparado, de se sentir triste. Claro que aconteceu isso. Muitas vezes ele se sentiu realmente abandonado, mas ele permaneceu fiel, permaneceu puro e limpo diante do Senhor até o fim. E a gente vai falar bastante sobre isso hoje. Primeiro vamos falar um pouquinho das perdas. Quais foram as perdas de Jó? Ele era um homem muito rico, ele perdeu todos os bens, ele tinha 10 filhos, os 10 filhos dele morreram e ele perdeu a saúde dele, ele ficou leproso. Essas três coisas são perdas gigantescas na vida de alguém. Perder os bens, puxa, é complicado, é difícil, com certeza. Ficar doente também é uma coisa horrível. Mas perder 10 filhos, talvez essa seja a maior prova que alguém possa passar. Eu nem imagino o que seria perder um filho. E talvez você que esteja me assistindo tenha passado por essa aflição tão difícil. Então a perda de um filho é muito, muito complicado, muito difícil. Ele perdeu 10 filhos. Então quando eu vejo a história de Jó, é difícil imaginar alguém que tenha tido maiores provas do que ele. Realmente foram provas muito difíceis. Mas eu queria ler algumas coisas hoje aqui. Por exemplo, no livro de Jó, no capítulo 1, depois que ele soube dessas perdas todas, ele se levantou, lá em Jó 1, do versículo 20 ao 22, se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Olha que interessante. Ele fez tudo isso, ele rasgou, rapou a cabeça, ele se humilhou e ele disse que, e a Escritura diz que ele foi e adorou o Senhor. Ele fez uma oração e disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso não pecou Jó, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que atitude de uma pessoa assim, de um nível espiritual gigantesco, né? Acima de qualquer expectativa.
depois de passar por tudo isso, ele foi e adorou o Senhor. Assim como Nefe, quando ele ficou amarrado no navio, que os irmãos dele amarraram ele, ficou 4 dias no meio de uma tempestade, e os irmãos amarraram ele ficou 4 dias lá sem comer, sem beber nada, e aí quando ele foi solto pelos irmãos, depois que os irmãos viram que realmente o Senhor estava piorando ainda mais a tempestade, ele acabou por... eles soltaram ele, e ele diz a Escritura que ele foi e ficou orando ao Senhor o dia inteiro, louvando ao Senhor e agradecendo a Ele. Eu fico imaginando que maturidade espiritual tinham esses homens, Nefe, Jó e outros que passaram por tantas aflições. E talvez é essa maturidade espiritual que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Mas isso não é fácil, não é simples. É fácil falar, né? Claro. É fácil dizer aqui, olha, fique forte, seja forte diante das dificuldades, das provações, das aflições. É fácil falar. Mas sabe, todos nós passamos por isso. Quando ele, por exemplo, ele foi acometido da lepra, porque primeiro ele perdeu os bens, depois ele perdeu os filhos, depois ele ficou leproso. E é interessante que aqui na Escritura diz o seguinte, e Jó tomou, depois que ele foi ferido de lepra, né, Jó tomou um caco para raspar com ele e estava sentado no meio da cinza. Então ele pegou um caco de telha, alguma coisa, e ficou raspando aquelas feridas da lepra. Uma coisa horrível. Então a sua mulher disse, ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Porém, ele disse a ela, né? Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Muitos criticam a esposa de Jó, né? Eu vejo muitas pessoas falando a respeito disso e criticando a esposa. De fato, não foi um bom conselho que ela deu, porém, coloque-se no lugar dela. Ela perdeu 10 filhos, ela perdeu todos os seus bens e ela estava vendo seu marido apodrecendo pela lepra. Não é tão simples assim criticar essa mulher. Eu não a criticaria. Eu, eu, eu acho que talvez aqui nesse momento ela falou num momento de desespero, num momento de fraqueza, de se sentir tão mal por tudo que ela tinha perdido. Quem somos nós para julgar a esposa de Jó? Eu não julgaria de forma alguma. Mas ele se manteve, mesmo assim, sabendo, né, das dificuldades que a esposa também estava vivendo. Ela também estava passando por tudo aquilo. Mas ele disse uma coisa muito interessante no capítulo 5 de Jó. Eu gostei muito, ele disse assim, eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a chaga e ele mesmo a liga, ele fere e as suas mãos curam. Nossa, essa parte final, primeiro ele fala, né, do castigo, não, talvez ele não esteja falando que Deus o castigou, que o Senhor nos castigue, talvez, claro, as Escrituras falam que o Senhor nos castiga, eu gosto de pensar que o castigo de Deus, na verdade, é ele reter as bênçãos, né, não dar as bênçãos a nós, porque nós não fomos merecedores de alguma forma, mas no caso aqui de Jó, ele era fiel, ele fazia as coisas certas, ele não estava sendo castigado. Ainda assim, talvez ele pensasse que estivesse sendo, mas ele não estava. A diferença de castigo para provação é justamente essa. Como é que eu sei quando eu estou sendo castigado ou quando eu estou sendo provado? Estou sendo castigado quando eu estou infiel, estou fazendo as coisas erradas. Então, eu estou sendo castigado pelas minhas próprias as consequências dos meus próprios atos. Mas a aprovação vem para aqueles que são fiéis. Então, como é que eu sei que eu estou sendo provado?
Se eu estou guardando os mandamentos e estou passando por dificuldades, isso significa provação. Agora, se eu estou sendo infiel, não estou guardando os mandamentos de Deus e está acontecendo um monte de coisa na minha vida, isso é castigo. Como eu falei, o Senhor está retendo as bênçãos que Ele poderia te dar. Então, mas o versículo 18 aqui me toca muito, ele está dizendo, porque Ele fez a chaga, ou seja, o Senhor fez a doença, o Senhor fez, e Ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos curam. Ou seja, tudo vem de Deus, então Ele faz as coisas, Ele deixa que as coisas aconteçam na nossa vida, mas Ele também nos cura, Ele nos liga, Ele se conecta conosco, Ele nos ampara, Ele nos fortalece. Então não é só tristeza que a gente tem nessa vida, não é só provações, não são só aflições. Nós estamos aqui para ter alegria, agora nós também estamos aqui para ter tristezas. E às vezes a gente vai ter alegria, a gente vai ter tristeza, e isso faz parte do plano de Deus. Porque senão não haveria necessidade de nós estarmos aqui. Estamos aqui para passar por essas provas. Estamos aqui para ter tristeza, mas estamos aqui para ter alegria. Então, o que é mais importante? Eu gosto muito do discurso do Elder, eu me esqueci o nome dele agora, que ele disse, aconteça o que acontecer, desfrute. Então, não importa o que aconteça na sua vida, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, apenas desfrute. Bom, mas não é assim tão simples. Não, não é tão simples, eu sei. Mas o que mais importa é aproveitar a jornada. Não é se entregar para as dificuldades e provações da vida, mas é, na verdade, aproveitar essa jornada que a gente tem, porque ela, no final das contas, vai ser uma grande bênção na nossa vida. O presidente Monson, ele fala a respeito de Jó. Eu gostei muito de um discurso que ele fez, um discurso chamado Não Te Deixarei Nem Te Desampararei, muito lindo esse discurso, de outubro de 2013. E o presidente Monson, então, ele fala um pouco de Jó e ele conta algumas coisas que eu gostaria de ler para você. Ele disse, Jó manteve a sua fé. Será que faremos o mesmo ao enfrentarmos os desafios com que nos deparamos na vida? Sempre que estivermos inclinados a nos sentir sobrecarregados com as dificuldades da vida, lembremo-nos de que outros passaram pelas mesmas coisas, perseveraram e venceram. Então é importante isso que ele está dizendo. Lembre-se sempre disso. Outras pessoas passam por problemas também. Não é só você que passa. Eu passo, todo mundo passa. Então, o importante é que você se lembre disso, que muitos passam, mas muitos perseveram. Muitos permanecem no caminho, eles conseguem. Você também pode conseguir. Ninguém vai ser provado ou tentado acima do que pode suportar. Sempre o Senhor, quando você se sentir sobrecarregado, sempre Ele vai te apoiar, te fortalecer. Ele continua, a história da igreja está, nessa dispensação da plenitude dos tempos, está repleta de experiências daqueles que passaram por dificuldades, mas ainda assim permaneceram firmes e com bom ânimo. O motivo disso? Eles colocaram o Evangelho de Jesus Cristo no centro de sua vida. Então, essa é vamos dizer assim, a chave para que nós possamos nos manter firmes no caminho. É colocar o Evangelho de Jesus Cristo no centro da sua vida. Ele continua, é isso que vai nos impelir para a frente, aconteça o que acontecer. Ainda passaremos por desafios difíceis, mas seremos capazes de encará-los, de enfrentá-los e de sair vitoriosos. Olha isso. Então, o que vai nos impelir para frente, o que vai nos manter nesse caminho é viver o Evangelho de Jesus Cristo.
É colocar o Evangelho de Jesus Cristo no centro da nossa vida, não as outras coisas. Eu gosto de pensar nisso, sabe? Eu gosto de pensar que a gente precisa canalizar nossa fé, nossa esperança em Cristo e não nas coisas. Porque às vezes as coisas não dão certo como a gente acha que iria dar. Mas, por exemplo, se você... eu tô com uma doença, eu oro ao Senhor para ser curado e eu não sou curado, eu fico focado na cura da minha doença e não focado em Cristo. Se eu não sou curado, a minha fé se enfraquece. Mas se eu focar em Cristo, olha a diferença. Se eu focar em Cristo, o que vai acontecer? Se eu não for curado, eu vou pensar e vou dizer o seguinte: é da vontade dele que eu passe por isso, então eu vou passar. Aceitar isso que está acontecendo, aceitar isso que ele permitiu que acontecesse comigo, porque algum motivo tem. Algum motivo existe para que eu esteja passando por isso. Algum motivo existe pelo que você esteja passando agora, hoje na sua vida. Então, centraliza em Cristo, centraliza no Evangelho e você vai superar. No leito de dor, em nosso travesseiro molhado de lágrimas, somos elevados para o céu por esta divina certeza e preciosa promessa. Olha só a promessa do Senhor: não te deixarei, nem te desampararei. Esse consolo não tem preço. Então, às vezes, a gente está molhando o nosso travesseiro, como disse Nefe, né? À noite ele molhava o travesseiro por tantas aflições e tristezas que ele passava na vida dele. Mas essa na verdade, essa fala do Senhor para nós é muito... não tem preço, como disse o presidente Monson: não te deixarei nem te desampararei. Ele não vai nos desamparar, nem vai nos deixar. Ele vai permitir que nós passemos por essas aflições, mas ele nunca vai nos desamparar nem nos deixar. Nosso Pai Celestial, que nos dá tantas coisas com as quais podemos nos deleitar, também sabe que aprendemos e crescemos e nos tornamos mais fortes quando enfrentamos e sobrevivemos às provações pelas quais precisamos passar. Olha isso. Então, ele está dizendo: o Pai Celestial dá tanta coisa para que a gente possa se deleitar, mas ele também sabe que a gente só vai crescer se nós passarmos pelas provações. Se a gente tivesse só alegria na vida, se a gente tivesse só coisas boas, a gente não iria crescer. Nós precisamos, nós necessitamos das provações, nós necessitamos das dificuldades. E cada um passa pelas dificuldades que precisa passar para que cresça. Então ele continua: sabemos que há ocasiões em que sentiremos uma tristeza devastadora. Talvez você esteja passando por isso hoje. Eu já passei por tristezas devastadoras. Eu já me senti muito triste, muito desamparado. Eu já caí no chão chorando, já passei por muitas provas na minha vida, por muitas dificuldades. Mas eu passei por aquelas que eu precisei passar. E hoje eu consigo enxergar que elas me tornaram um pouco melhor. Eu consigo enxergar, naquela época talvez eu não enxergasse tanto. Eu permaneci no caminho, permaneci fiel, porém, às vezes aquelas tristezas, eram tão devastadoras que eu me sentia muito mal. Mas eu recebi forças do Senhor, recebi forças da minha esposa, eu recebia a força do Espírito do Senhor me amparando e, como ele disse lá em cima, né, não me deixando e nem me desamparando. Então, lembre-se disso, é necessário passar por essas coisas. Ele disse assim: contudo, essas dificuldades permitem que mudemos e nos tornemos melhores, que reconstruamos nossa vida de maneira que o Pai Celestial nos ensina e que nos tornemos diferentes do que somos, melhores e mais compreensivos, com mais empatia, com um testemunho mais forte. Então,
Tudo isso é necessário para que nós. Ele falou aqui, eu gostei tanto dessas coisas, ele disse: a gente passa por essas coisas para que nós nos tornemos diferentes do que nós somos hoje, melhores, mais compreensivos, com mais empatia, com um testemunho mais forte. Então, ou seja, é o fortalecimento em todas as áreas da nossa vida. Por isso precisamos passar por essas provas. Esse deve ser o nosso propósito: perseverar e resistir. Sim, mas também tornar-nos mais refinados espiritualmente, ao prosseguirmos em meio às alegrias e tristezas. Então, as duas coisas são importantes, as alegrias e as tristezas. Se não fossem os desafios a vencer e os problemas a resolver, permaneceríamos tal como somos, sem nenhum ou com pouco progresso rumo à nossa meta da vida eterna. Então não teria motivo para a gente estar aqui. E nós estamos aqui para passar pelas provas dessa vida. Somente o Mestre conhece a profundidade de nossas provações, nossas dores e nosso sofrimento. Somente Ele nos oferece paz eterna nos momentos de adversidade. Somente Ele toca nossa alma torturada. Então, só o Senhor pode saber o que você está passando. É por isso que eu penso o seguinte: a gente precisa tomar muito cuidado para não julgar as pessoas. E às vezes a gente faz comparações, né? A gente compara, não, porque o que eu estou passando é muito mais difícil que o meu vizinho está passando, o que eu passo é muito mais difícil que aquele irmão ou irmã está passando, as minhas dificuldades e as minhas tristezas são maiores de que tal pessoa esteja passando. Não faça esse julgamento. Você não sabe, você não entende a profundidade da tristeza do que os outros passam. Então, por exemplo, quem é que sabe a profundidade da sua dificuldade? Da provação que você está passando hoje, que você está vivendo agora, ou que você já teve no passado? Só você sabe e o Senhor sabe. Então ninguém pode julgar, ninguém pode fazer comparações, né? Ele disse assim, o presidente Monson, ele continuou e ele citou uma escritura maravilhosa, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Seja nos melhores ou nos piores tempos, Ele está conosco. Ele nos prometeu que será sempre assim. Então, nessa escritura que o presidente Monson colocou aqui no seu discurso, que é uma escritura que a gente conhece, que todo mundo ama essa escritura, seja nos melhores ou nos piores tempos, Ele está conosco. Ele está com você. Lembre-se disso. Ele não te desampara, ele não se esquece de você, ele não te deixa só. Ele nos prometeu isso, e assim será para sempre. Tem uma escritura também que eu amo muito, que é segundo Nef 20:10. Na verdade, é uma escritura que está em Isaías, que Nef colocou lá no livro de Mórmon. Ele disse assim: pois eis que te purifiquei e te escolhi na fornalha da aflição. Então, como é que o Senhor me escolhe para ser... como é que Ele me escolhe para estar do lado dEle? Como é que Ele me purifica dos meus pecados? Como é que Ele me purifica das coisas erradas que eu faço? É pelas aflições que eu passo. Como é que Ele me torna mais maduro, mais sensível, mais forte? É na aflição. Então lembre-se, tudo que você está passando, que você já passou e que você ainda vai passar, porque você vai passar,
porque é interessante, né? A gente sempre, aquele ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança, mas depois da bonança vem outra tempestade. E depois dessa tempestade vem a bonança, e depois vem outra tempestade. E assim é a nossa vida. É assim que vai ser sempre, até o dia em que nós nos encontrarmos com o Senhor do outro lado do véu, até o dia em que nós estivermos com o Senhor para sempre, do lado dele. O Elder, para encerrar, eu queria ler aqui o Elder L. Todd Butch, dos 70, ele disse: de modo paradoxal, as aflições e a tristeza nos preparam para sentir a alegria de confiarmos em Deus e em seu plano para nós. Essa verdade foi expressa de modo magnífico por um poeta do século XIII. Então ele cita aqui o poeta, ele disse assim, o poeta disse, né? A tristeza prepara-te para a alegria. Varre violentamente tudo de tua casa para que a alegria tenha espaço para entrar. A tristeza sacode os ramos de folhas amareladas em teu coração para que folhas verdes cresçam em seu lugar. Arranca as raízes apodrecidas para que cresçam raízes novas. Sejam quais forem as tristezas de teu coração, coisas muito melhores virão. Que lindo isso, né? É maravilhoso poder saber que isso acontece com a gente. Então, a tristeza vem como uma tempestade que faz tudo isso que ele disse aqui, que ele arranca de nós as coisas podres, as coisas velhas, aquelas coisas que estão amareladas para nos tornar melhores. Então, a tristeza, ela é uma coisa boa na nossa vida. Eu queria citar o Salvador Jesus Cristo agora, vou tentar não chorar, né, porque é muito difícil para mim ler tudo isso, mas o Salvador, no seu momento mais difícil, que foi no Getsemane, começou no Getsemane, foi durante todo aquele período da expiação, que a expiação não foi só no Getsemane, ela começou ali, foi ali talvez a parte mais difícil, mas foi até a crucificação, que também não foi absolutamente nada fácil. Mas eu quero ler algumas escrituras aqui que falam sobre isso, e diz assim: e pondo-se de joelhos orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. Então ele estava orando ali no Getsemane, e ele disse, Pai, se tu quiseres, pode passar de mim esse cálice amargo que eu vou ter que beber. Mas, porém, não seja feita a minha vontade, mas a tua. É dessa forma que nós devemos orar. Quando você estiver passando por tristeza, por muita provação, ajoelhe-se diante de Deus e fale para Ele tudo que você está passando, pelas suas dificuldades. Abra o seu coração para Ele, mas no final diga que seja feita a tua vontade, Pai. E ele continua em outra escritura, sofrimento que fez com que eu, Deus, o mais grandioso de todos, tremesse de dor e sangrasse por todos os poros, e sofresse tanto no corpo como no espírito, e desejasse não ter de beber a amarga taça e recuar. Quer dizer, ele não desejou, ele falou, puxa, eu não quero passar por isso. E quem quer passar por sofrimento? Nenhum de nós. Todavia, né, ele disse, glória seja para o Pai, eu bebi e terminei meus preparativos para com os filhos dos homens. Então, esse sofrimento todo que ele teve, que ele passou, que ele não queria passar, ele passou porque foi na vontade do Pai. Havia um propósito para tudo isso. E ele sabia do propósito, obviamente. E quão grato eu sou por ele ter se submetido a esse sofrimento, porque senão
não valeria nada a pena estar aqui hoje falando com você, não valeria a pena estar na igreja, não valeria a pena fazer nada, porque todos nós estaríamos fadados ao inferno sem fim. Mas ele nos livrou, graças ao seu empenho, à sua entrega. E ele disse na cruz, a parte difícil, já no final de tanto sofrimento que ele estava passando, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Quantas vezes você não se sentiu desamparado? Quantas vezes eu não me senti desamparado? Talvez você esteja passando por aflições, dificuldades, tristezas, mas eu também estou. Os meus parentes estão, os meus amigos estão, os meus vizinhos estão passando, os teus amigos, os teus parentes, as pessoas que você conhece também estão passando. Ninguém está livre disso. Então, todo mundo que você conhece, todo mundo que você conhece passa por aflição. Então, não faça comparações. Não pense ou diga que a sua aprovação é maior que a do outro. Você não pode avaliar ou julgar. Cada um passa pelo que precisa passar. É assim que o Senhor te molda. Apenas permaneça nas mãos do oleiro. Não desista, não desista. Permaneça nas mãos do Senhor. Deixe que Ele molde você como o oleiro molda um vaso com argila. É assim que o Senhor está fazendo com você. Então, não saia das mãos do Senhor, não permita sair das mãos dele. Permaneça, fique firme, tenha fé, tenha esperança. O Senhor vai fazer com você o que ele fez com Jó. Depois que de tudo que Jó passou, de todas as perdas que ele teve, no final do livro, ele recebeu tudo de volta em dobro. Isso vai acontecer com você. Eu não sei quando, eu não posso dizer isso, você também não pode, mas vai acontecer. Lembre-se disso, vai acontecer. Em algum momento vai acontecer, porque o Senhor quer transformar você num Deus. E para isso acontecer, você precisa passar por todas as provas dessa vida. Todas as provas designadas para você. Porque você é diferente de todos os outros filhos de Deus. Você é único. Então você tem aquilo que você precisa ter. Pense nisso. Todas as tuas provas, todas as tuas tristezas, todas as tuas aflições são especiais para você. Lembre-se disso. Te vejo no próximo vídeo.